amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui em mais um encontro para o estudo do livro Há 2000 anos, trazido a nós por Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que nós possamos nos aprofundar ainda mais como fazemos a cada semana, nesse belíssimo romance. E para que nós possamos ter uma ambiência adequada, para serenar nossos corações, o ambiente onde nos encontramos para esse momento de estudo, vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, também de autoria de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, nós veremos hoje a mensagem número 22, intitulada Corrigendas. O versículo trazido por Emmanuel nos traz palavras de Paulo em sua carta, na epístola aos Hebreus, e diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. Vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer sobre este versículo. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama todos os filhos, no entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições neste particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, o anjo guardião de cada um de nós, estamos aqui mais uma vez, buscando o aprendizado, junto ao relato de Emmanuel, nesta obra magnífica que tanto nos tem trazido de conhecimento e reflexões. Que nós possamos ser inspirados a trazer para o nosso dia a dia todo o aprendizado acumulado até então e o que ganharemos no dia de hoje. Sê conosco, Senhor, iluminando os nossos lares, o lugar onde quer que estejamos neste momento de estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, vamos fazer, não é, como de costume, retroceder um pouquinho
até o estudo da semana anterior, da semana passada, para nos situarmos e darmos seguimento ao estudo de hoje. Eu tenho aqui nas minhas anotações, retrocedendo então, né, esse estudo da semana passada, nós encontramos Lívia e Ana se dirigindo para as catacumbas, à noite, né? E esse movimento delas saírem de casa não foi estranhado por ninguém, pelos servos da casa, porque desde a doença, que foi se agravando, né, a doença de Calpurnia, que ambas saíam de casa, sempre para estar lá na casa, porque Lívia cuidava de Calpurnia, não é mesmo? Então ninguém estranhou. E Públio Lentulus, por sua vez, esteve próximo dos aposentos de Lívia, mas diante do silêncio, ele achou que ela já estava dormindo, que ela estava tranquila. Inclusive, ele achou que ela deveria estar ansiosa pela surpresa que ele havia informado a ela que ele faria no dia seguinte. Vamos ver aqui, nas catacumbas, então, quando elas chegam nas catacumbas, havia lá cerca de 200 pessoas, e elas estavam lá para ouvir, então, a pregação de João de Cleófas, que era um missionário vindo da igreja de Antioquia. Né? E eles todos foram presos, quando estavam lá nas catacumbas, foram presos pelo centurião Cláudio Varros e seus numerosos guardas, né? Aqueles guardas pretorianos. Logo após a pregação de Cleófas, que foi uma pregação longa e esclarecedora, fazendo todos perceberem, né, que o momento do sacrifício havia chegado. Né? E o cárcere para onde eles foram levados era um anexo do Circo Máximo, onde se daria, na manhã seguinte, as homenagens dadas por César e Nero aos senadores. Né? E nesse grupo de senadores seria homenageado também, como já dissemos antes, Públio Lentulus. E vimos também que Cláudio Varros fala para o seu superior, Cornélio Rufus, né, sobre a presença de uma patrícia no meio daqueles cristãos, e o que era de estranhar. Né? Vamos lembrar que Lívia não foi vestida disfarçada, né? Ela foi com as suas roupas, sua indumentária patrícia romana, porque Públio Lentulus aprovava, né? Permitia que ela fosse. Então, ela não tinha nada mais a esconder. Né? Agora, então, Cornélio resolve que só vão soltar Lívia, né, que eles não sabem que é Lívia, né, que só vão soltar aquela patrícia depois que os cristãos forem levados para o martírio, para que não atrapalhasse a decisão de César e os caprichos de Nero. Então, porque se soltassem antes de tudo, ela poderia interceder, né, a quem quer que fosse a sua linhagem. Né? Então, também ficamos sabendo que todos aqueles cristãos que estavam sendo levados às feras, ninguém sabia que eles eram cristãos, eles estavam sendo levados como escravos. Né? Então, todos aqueles que assistiam, inclusive os senadores, não sabiam que eles não eram escravos, e sim cristãos. Né? Depois, Lívia troca, então, de vestimentas com Ana, porque é chegado o momento dela se entregar ao sacrifício, né, pelo reino prometido, né, por Jesus, e ela está serena, está plena, ela está consciente de que é chegado esse momento. Então, e perceberam, né, que ela seria liberta, que eles iriam fazer alguma coisa, porque ela era uma patrícia. Então, elas trocam de vestimentas e Lívia fica, então, como uma plebeia comum, né, uma plebeia. E os carcereiros, então, separam os homens das mulheres, e Cláudio diz aos cristãos
que não havia clemência de César para os que professavam as perigosas doutrinas do Nazareno e que eles seriam jogados às feras. E daí vimos, então, mais uma vez, dizendo que Lívia estava tranquila quanto a isso, e assim terminamos o nosso estudo. Para quem tem essa edição, o último parágrafo da página 245. Vamos, então, retomar o nosso estudo. Lívia tinha um clarão divino nos olhos, que se molhavam em lágrimas espontâneas, como se houvesse caído sobre seu coração o orvalho do paraíso. Ela estava completamente entregue ao seu destino. Que a gente vê, então, a superioridade desse espírito, né? Isso é uma coisa que fica bem clara, já vem ao longo da história mostrando que espírito diferenciado era esse, que encarnada chamava-se Lívia. Via-se claramente que suas ideias não estavam na Terra, mas sim flutuando num mundo de radiosidades suavíssimas, cheio de recordações carinhosas do passado e saturado de ternas esperanças no amor de Jesus Cristo. Sim, continuava falando, como se fora tão somente para a sua própria alma, na intimidade do coração. Ultimamente, muito me tenho lembrado do Divino Mestre e de suas palavras inesquecíveis. Naquela tarde inovidável de suas pregações, ainda era crepúsculo e o céu estava recamado de estrelas, como se as luzes do firmamento desejassem também ouvi-lo. E nos faz lembrar, né, que Jesus ele sempre pregava no entardecer. As ondas do Tiberíades, que se apresentavam frequentemente tão rumorosas ao fustigo, né, ao açoite do vento, vinham silenciosas desfazer-se num leque de espumas, de encontro às barcas da praia, numa doce expressão de respeito, quando se faziam ouvir na paisagem os seus divinos ensinamentos. Então, olha o magnetismo do mestre. Quando ele começava a trazer, né, os seus ensinamentos, a natureza se aquietava. O Tiberíades, que costumava ter as suas águas revoltas, né, se silenciavam, ficavam serenas. Tudo se aquietava de manso. Era de ver-se o sorriso angelical das criancinhas, a claridade eterna dos seus olhos de pastor dos homens e da natureza. Nos meus anseios, minha boa Ana, desejava adotar todos aqueles petizes maltrapilhos e famintos que surgiam nas assembleias populares de Cafarnaum. Mas meu propósito materno de amparar aquelas mulheres desprezadas e aquelas crianças andrajosas que viviam ao desamparo não podia realizar-se neste mundo. Todavia, suponho que hei de realizar os ideais de minha alma, se Jesus me acolher nas claridades do seu reino. Então, aqui vemos ainda a humildade de Lívia, né? Porque ela, por não poder cuidar daquelas crianças, ela já tem planos para quando na espiritualidade, mas não sabe se Jesus vai acolhê-la nas claridades do seu reino. Ela quer, ela tem fé, mas ela humildemente ainda deixa nas mãos do alto o seu destino espiritual. Não é? A velha serva chorava emocionada, ouvindo essas expansões carinhosas e comovedoras. Depois de longa pausa, continuou como se desejasse bem aproveitar as derradeiras horas. Ana, disse com enérgica tranquilidade, ambas fomos chamadas ao testemunho sagrado da fé, nas horas que passam e que devem ser gloriosas para o nosso espírito. Perdoa-me, querida, se algum dia te ofendi o coração com alguma palavra menos digna. Antes que Simeão te entregasse a minha guarda, já eu te amava ternamente, como se foras minha irmã ou minha própria filha. A serva chorava emocionada, enquanto Lívia, carinhosa, continuava. Agora, querida, tenho um derradeiro pedido a fazer-te.
Dizei, senhora, sussurrou a serva, com os olhos rasos de lágrimas. Antes de tudo, sou vossa escrava. Ana, se é verdade que temos de testemunhar ainda hoje a nossa fé, eu desejava comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas, que ouviam as consolações divinas junto do Tiberíades. Se puderes atender-me, troca hoje comigo a toga da senhora pela túnica da serva. Desejava participar do sacrifício com as vestes humildes e pobres da plebe. Não porque me sinto humilhada perante as pessoas da minha condição, no momento ditoso do testemunho, mas porque, arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, daria à minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade. Eu, que nasci entre as púrpuras da nobreza, desejava buscar o reino de Deus com as vestiduras singelas dos que passaram pelo mundo no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos. Senhora, obtemperou a serva hesitante, não vaciles, se queres proporcionar-me a satisfação derradeira. Ana não pôde recusar. Antes, os piedosos propósitos da generosa criatura, e num instante, na penumbra daquele improvisado recanto que a separava das demais companheiras, trocaram a toga e a túnica, que eram tão somente uma espécie de manto, sobre a complicada indumentária da época. Tendo Lívia adornado a toga de lã finíssima, agora no corpo da serva, com as joias discretas que trazia usualmente consigo. Depois de entregar-lhe 2 anéis preciosos e um gracioso bracelete, apenas um adorno de valor lhe restava, mas Lívia, passando a mão pelo pescoço e acariciando um pequeno colar, com imensa ternura, exclamou com decisão para a companheira: Está bem, Ana. Fica-me apenas este pequeno colar, em que trago camafeu com o perfil de Públio, em alto relevo, e que é um presente dele no dia longínquo das nossas núpcias. Morrerei com esta joia, como se ela for um símbolo de união entre os meus 2 amores, que são meu marido e Jesus Cristo. Vamos trazer aqui, então, uma imagem dos camafeus, né? Esses são camafeus com perfis masculinos, né? É claro que não é Públio, mas aqui são imperadores, né? E mostram a perfeição, né? A qualidade do trabalho que era feito, eram joias mesmo, né? E assim, para nós podermos imaginar, então, que Lívia manteve consigo o perfil de Públio no seu pequeno colar, onde tinha o camafeu. Eu achei que seria interessante para ilustrar a passagem, né, a descrição de Lívia, para nós trazermos com firmeza, assim, com mais clareza, o que seria que ela levava junto ao peito e que fazia questão de levar consigo até a morte. Ana aceitou sem protesto todas as piedosas imposições da senhora, e em breves instantes, na sua antiga beleza virginal, o porte da serva humilde estava tocado de imponente nobreza, como se ela fosse uma soberana figura de marfim velho. Para todos os prisioneiros, na terrível inquietação que os oprimia, embora as doces claridades interiores da prece que os integrava no precisa voragem moral para o sacrifício, as horas do dia passavam pesadas e vagarosas. João de Cleófas, com o resignado heroísmo de seu fervor religioso, conseguiu manter aceso o calor da fé em todos os corações. Não faltaram os companheiros mais animosos, que, na exaltação de sua confiança na providência divina, ensaiaram os próprios cânticos de glória espiritual para o instante supremo do martírio. No Palácio do Aventino,
Todos os domésticos mais íntimos acreditavam na permanência de Lívia em casa da filha. Mas, um pouco antes do meio-dia, Flávia Lentulha veio ter com o pai, a fim de beijá-lo antes do triunfo. Informada pelo senador quanto aos seus projetos de restabelecer a antiga felicidade doméstica, com as mais expressivas demonstrações públicas de confiança e de amor pela esposa, Flávia, com grande surpresa para o pai, procurava a mãe para as manifestações de sua justificada alegria. Angustiosa interrogação se estampou desse modo em todos os semblantes. Depois de 25 anos, era a primeira vez que Lívia e Ana se ausentavam de casa, de um dia para o outro, provocando os mais justificados receios. O senador sentiu o coração ferido de presságios angustiosos, mas os escravos já se encontravam preparados para conduzi-lo ao Senado, onde as primeiras cerimônias teriam início depois do meio-dia, com a presença de César. Observando-lhe a aflição e os olhares ansiosos e inquietos, Flávia Lentulha buscou tranquilizá-lo com estas palavras, que dissimulavam as suas próprias aflições. Vai tranquilo, meu pai. Voltarei agora a casa, mas não me descuidarei das providências necessárias, porque quando regressares de tarde, com a auréola do triunfo, quero abraçar-te com a mamãe, entre as flores do vestíbulo, a fim de podermos ambas receber-te com as pétalas do nosso amor desvelado de todos os dias. Sim, filha, respondeu o senador, entre inquieto e angustiado. Permitam os deuses que assim seja, porque as rosas do lar serão para mim as melhores recompensas. E tomando a liteira, saudado por amigos numerosos que o esperavam, Públio Lentulus demandou o Senado, onde multidões entusiásticas esfuziavam de alegria em sinal de agradecimento pela farta distribuição de trigo com os que as autoridades romanas haviam comemorado aquele evento, aplaudindo os homenageados com a gritaria ensurdecedora das grandes manifestações populares. Então, não sei se isso nos traz alguma coisa na atualidade, mas houve, então, essa farta distribuição de trigo, né? Era um chamariz, né? Para que as pessoas, que o povo viessem aplaudir os homenageados. Da nobre casa política, onde os mais elegantes torneios de oratória foram proferidos para enaltecimento da personalidade do imperador e antecedidos pela figura impressionante do César, que nunca desdenhou o fausto retumbante dos grandes espetáculos, na sua feição de antigo comediante, dirigiram-se os senadores para o famoso Templo de Júpiter. Vamos botar aqui a imagem. Esse é o Templo de Júpiter. Vamos ler aqui uma notinha de rodapé, colocada por Emmanuel, não pela editora. Também conhecido como Capitólio, era o maior templo de Roma. Então, temos aí o Capitólio, né? Chamado Capitólio, o Templo de Júpiter, onde os homenageados receberiam a auréola de mirtos e rosas, como os triunfadores, obedecendo à inspiração de Sêneca, que tudo envidava por desfazer a penosa impressão do governo cruel do seu ex-discípulo, que afinal decretaria também a sua morte no ano 66. No Templo de Júpiter, o grande artista, que era Domício Nero, coroou a fronte de mais de 100 senadores do Império, sob a bênção convencional dos sacerdotes, demorando-se as cerimônias na sua complicada feição religiosa. Desculpe, perdi a leitura, perdão. Demorando-se as cerimônias na sua complicada feição religiosa por algumas horas sucessivas. Somente depois das 15 horas, saía do templo em direção ao circo máximo, o grosso e desmesurado cortejo. A compacta procissão, tocada de aspecto solene, poucas vezes observada em Roma nos séculos posteriores, dirigiu-se primeiramente ao fórum, atravessando pela massa formidável de povo com o máximo respeito.
Para esclarecimento dos leitores, passemos a dar pálida ideia do maravilhoso cortejo de conformidade com as grandes cerimônias públicas da época. Então, vamos ver aqui o que Emmanuel nos traz, o relato de como que era feito esse caminho, né, do Senado para ali do Capitólio para o Circo Máximo, onde teria a grande festança, vamos dizer assim. Na frente vai um carro soberba e magnificamente ornamentado, onde se instala molemente o imperador, seguindo-se-lhe numerosos carros, nos quais se aboletam os senadores homenageados, bem como seus áuricos preferidos, como seus cortesãos preferidos. Então, sai aquele carro com César, né, o imperador, e no outro, todos aqueles mais de 100 senadores. Domício Nero, junto de um dos favoritos mais caros, passa sobranceiro, passa superior, né, no seu traje vermelho de triunfador, com o luxo espalhafatoso que lhe caracterizava as atitudes. Então, vemos aí, podemos imaginar, vindo Nero com a sua roupa vermelha, com a sua empáfia, né? Em seguida, logo atrás, não é? Numeroso grupo de jovens de 15 anos passa a cavalo, a pé, escoltando as carruagens de honra e abrindo a marcha. Então, nós podemos ver que são alas, né? São alas. Passam depois os cocheiros. Vamos ver aqui. Os cocheiros. Aqui. Passam depois os cocheiros guiando as bigas, as quadrigas, as séjuges, que eram carros a 2, a 4 e a 6 cavalos, para as loucas emoções das corridas tradicionais. Então, temos aí, né, uma gravura mostrando como era esse passar, o povo atirando pétalas de flores, né, para os cocheiros. E aqui, então, vemos que ele descreve a biga, para dois cavalos, né, as quadrigas, que eram 4 cavalos, e 6 cavalos, que eram os séjuges. Seguindo-se aos cocheiros, que em completa nudez surgem os atletas, que farão os números de todos os grandes e pequenos jogos da tarde. Vão os 3 coros clássicos de dançarinos, deixa eu remover essa imagem. Após eles, vão os 3 coros clássicos de dançarinos, os primeiros constituídos por adultos, o segundo dos adolescentes insinuantes e o terceiro por graciosas crianças, todos ostentando a túnica escarlate, apertada com uma cinta de cobre, espada ao lado e lança na mão, salientando-se o capacete de bronze enfeitado de penachos e cocares, que lhes completam a indumentária extravagante. Esses bailarinos passam seguidos pelos músicos, exibindo movimentos rítmicos e executando bailados guerreiros ao som de harpas de marfim, flautas curtas e numerosos alaúdes. Então, muita música, muita dança, né, mostrando-se muita alegria, uma coisa muito extravagante mesmo. Né? Depois dos músicos, qual bando de sinistros histriões, né, histriões são comediantes, surgem os sátiros e os silenos, personagens estranhas que apresentam máscaras horripilantes, cobertos de peles de bode, sobre as quais fazem os gestos mais horrendos, provocando o riso frenético dos espectadores com as suas contorções ridículas e estranhas. Sucedem-se novos grupos musicais que se fazem acompanhar de vários ministros secundários do culto de Júpiter e de outros deuses, levando nas mãos grandes recipientes à guisa de turíbulos, de ouro e de prata. Turíbulos são aqueles defumadores, né? Muito usados nas igrejas para defumar, né? De onde espiralam inebriantes nuvens de incenso.
Seguindo os ministros, com adornos de ouro e pedras preciosas, passam as estátuas das numerosas divindades arrancadas por um momento dos seus templos suntuosos e sossegados. Cada estátua, na sua expressão simbólica, faz-se acompanhar de seus devotos ou dos seus variados colégios sacerdotais. Todas as imagens em grande aparato são conduzidas em carros de marfim ou de prata, puxado por cavalos imponentes, guiados delicadamente por meninos nobres de 10 a 12 anos, que tenham pai e mãe vivos e escoltados com atenção pelos patrícios mais em evidência na grande cidade. Era tudo um deslumbramento de coroas de ouro, púrpuras, luxuosos tecidos do Oriente, metais brilhantes, cintilações de pedras preciosas. Fecha o cortejo a última legião de sacerdotes e ministros do culto, seguindo-lhes a massa interminável do povo anônimo e desconhecido. A formidável procissão penetra o grande circo com grande recolhimento em observância às mais elevadas solenidades. O silêncio é apenas cortado pelas aclamações parciais dos diferentes grupos de cidadãos quando passa a estátua da divindade que lhes protege as atividades e a profissão na vida comum. Depois de um volteio solene pelo interior do circo, as silenciosas figuras de marfim são depostas na edícula, junto aos cárceres, sob os fulgores radiosos do pavilhão do imperador, e onde se fazem as preces e sacrifício de nobres e plebeus, enquanto César e seus áulicos, seus cortesãos, em companhia dos políticos homenageados daquela tarde, fazem numerosas e extraordinárias libações. Terminadas aquelas cerimônias, desaparece igualmente o silencioso recolhimento das multidões. Começam, então, os jogos sob os olhares ávidos de mais de 300 mil espectadores. Vamos lembrar que eles estão no Circo Máximo. Lembram do estudo anterior, da semana passada, onde nós mostramos a imensidão do Circo Máximo? Né? Aquela arena imensa, longa e larga. Começam, então, os jogos sob os olhares ávidos de mais de 300 mil espectadores, que não se circunscrevem às massas compactas, comprimidas nas dimensões grandiosas do luxuoso recinto. Os palácios do Aventino e do Palatino, bem como os elegantes terraços do Célio, servem também de arquibancadas para a numerosa assistência, que não pôde ver de mais perto o formidando espetáculo. Então, além de todos aqueles 300 mil que cabiam, né, que ficavam no Circo Máximo, tinha a vizinhança, né, que via de um pouco mais distante dos seus prédios toda aquela festa, toda aquela celebração. Né? Roma diverte-se e todas as suas classes estão deslumbradas. A competição dos carros é o primeiro número a ser apresentado. Eu vou voltar ao slide anterior, que mostra mesmo como né, as competições, né, dos carros. A competição dos carros é o primeiro número a ser apresentado, mas os aplausos entusiásticos somente se verificam quando morrem na arena os primeiros cocheiros e os primeiros cavalos espatifados. Era uma cena violenta, né? Porque aconteciam muitas mortes mesmo, né? Porque eles se batiam um contra os outros, morriam cavalos, morriam os homens, né? Os seus cocheiros. Os jogadores distinguem-se pelas cores da túnica. Há os que se vestem de vermelho, de azul, de branco e de verde, representando vários partidos, enquanto a plateia se reparte em grupos exaltados e enlouquecidos. Então, ainda havia uma torcida. Né? Gritam apaixonadamente os admiradores e os sócios de cada facção.
traduzindo a sua alegria, o seu receio, a sua angústia ou a sua impaciência. Ao fim dos primeiros números, verificam-se desoladoras cenas de luta entre os adversários desse ou daquele partido, no seio da enorme assistência, havendo sérios tumultos, imediatamente degenerados em sanha criminosa, retirando-se em seguida alguns cadáveres. Após as corridas, houve uma caçada fabulosa, levando-se a efeito terríveis combates entre homens e feras, nos quais alguns escravos jovens perderam a vida em trágicas circunstâncias, ante as aclamações delirantes das massas inconscientes. O imperador sorri satisfeito e continua nas suas libações pessoais, vagarosamente junto de alguns amigos mais íntimos. 6 arpistas executam as melodias prediletas no pavilhão, enquanto os alaúdes fazem ouvir igualmente sons maviosos e claros. Então, toda essa violência, todo esse sangue, né? Todas essas imagens fortes deixavam o imperador satisfeito e a audiência também. Né? Aqueles 300 mil iam lá para isso. Outros jogos passaram, vários divertidos e terríveis, e depois de algumas danças exóticas executadas na arena, viu-se um áurico predileto de Domício Nero inclinar-se discretamente, falando-lhe ao ouvido. Chegou o instante, ó Augusto, da grande surpresa dos jogos desta tarde. Entrarão agora os cristãos na arena? Perguntou o imperador em voz baixa, com um som impiedoso e frio sorriso. Sim, já foi dada a ordem para que fiquem em liberdade na arena os 20 leões africanos, tão logo se apresentem em público os condenados. Bela homenagem aos senadores, glosou Nero sarcasticamente. Esta festividade foi uma feliz lembrança de Sêneca, porque terei a oportunidade de mostrar ao Senado que a lei é a força e toda a força deve estar comigo. Poucos minutos faltavam para a apresentação do número surpreendente da tarde, quando Cláudio Varros aconselhava um dos auxiliares de confiança. Atom, dizia ele circunspecto, podes providenciar agora a entrada de todos os prisioneiros na arena, mas afasta com discrição uma mulher que lá se conserva com a toga do patriciado. Deixa-a por último, expulsando-a em seguida para a rua, porque não desejamos complicações com a sua família. O soldado fez sinal, como quem havia guardado fielmente a ordem recebida, dispondo-se a cumpri-la, e daí a momentos, o numeroso grupo de cristãos, sob impropérios e apupos dos mais baixos servidores do Cristo, do circo, encaminhavam-se impavidamente para o sacrifício. Em primeiro lugar, ia João de Cleófas, murmurando intimamente a sua derradeira prece. No instante, porém, de se abrir a grande porta, através da qual se ouviam os rugidos ameaçadores das feras esfomeadas, Atom aproximou-se de Ana e, reparando-lhe a toga finíssima de lã, as joias discretas que lhe adornavam o porte enobrecido, bem como a delicada rede de ouro que lhe prendia graciosamente os cabelos, exclamou respeitosamente, admirado da nobreza de sua figura. Senhora, ficareis aqui até segunda ordem. A velha criada dos Lentulus trocou o significativo e angustioso olhar com a sua senhora, respondendo, todavia, com serena altivez. Mas por quê? Pretendeis privar-me da glória do sacrifício? Atom e seus colegas se surpreenderam com aquela atitude de profundo heroísmo profissional, de profundo heroísmo espiritual, e aquele, depois de um gesto evasivo que exprimia a vacilação da resposta que lhe competia dar, esclareceu respeitosamente. Sereis a última. Aquela explicação pareceu satisfazê-la, mas Lívia e Ana, nesse instante decisivo de separação, trocaram entre si um amoroso olhar, angustiado e inesquecível. Tudo, porém, fora obra de alguns segundos, porque a porta sinistra estava agora aberta e as armas ameaçadoras dos prepostos de Domício Nero
obrigavam os prisioneiros a demandar a arena, como um bloco de condenados ao terror da última pena. O venerável apóstolo de Antioquia entestou a fileira com serenidade valorosa. Seu coração elevava-se ao infinito em orações sinceras e fervorosas. Em poucos instantes, todos os prisioneiros se encontravam reunidos à entrada da arena, saturados de uma força moral que até então lhes era desconhecida. É que por detrás daquelas púrpuras suntuosas e além daqueles risos estridentes, impropérios sinistros, estava uma legião de mensageiros celestes, fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infame para regar a semente do cristianismo com essas lágrimas fecundas. Então, imaginem, amigos, o plano espiritual neste momento, em plena atividade, prontos a receber, a proteger aqueles cristãos que estavam dando seu testemunho, se entregando ao sacrifício. Uma estrada luminosa, invisível aos olhos mortais, abrira-se nas claridades do firmamento, e por ela descia todo um exército de arcanjos do Divino Mestre, para aureolar com as bênçãos da sua glória, os valorosos trabalhadores da sua causa. Sob os aplausos delirantes e ensurdecedores da turba numerosa, soltaram-se os leões famintos para a espantosa cena de impiedade, de pavor e sangue, mas nenhum dos apóstolos desconhecidos que iam morrer no depravado festim de Nero sentiu as torturas angustiosas de tão horrenda morte, porque o brando anestésico das potências divinas lhe balsamizou o coração dolorido e dilacerado no tormentoso momento. Então, aquela pleia de espíritos de luz, não é? Estavam ali para recebê-los, para protegê-los, para proteger cada um deles de qualquer dor, de qualquer dor, de qualquer pavor naquele momento, né? Foram todos acolhidos antes mesmo de sentir qualquer toque das feras em seu corpo, né? Fustigados pela angústia e pela aflição do instante derradeiro, ante o público sanguinário, os míseros sacrificados não tiveram tempo de se reunir na arena dolorosa. As feras famintas pareciam tocadas de horrível ansiedade. E enquanto se estraçalhavam corpos misérrimos, Domício Nero mandava que todos os coros de dançarinos e todos os músicos celebrassem o espetáculo com os cânticos e bailados de Roma vitoriosa. Incluindo-se a considerável assistência que se aglomerava nas colinas, quase 500 mil de pessoas vibravam em aplausos ensurdecedores e espantosos, enquanto as 200 de criaturas humanas tombavam espotejadas. Imaginar, né, que esse tipo de acontecimento trazia prazer, trazia alegria, entusiasmo. Ingressando na arena, Lívia ajoelhara-se defronte do grande e suntuoso pavilhão do imperador, onde buscou lobrigar, onde buscou ver o vulto do esposo pela derradeira vez, a fim de guardar no fundo da alma a dolorosa expressão daquele último quadro junto da imagem íntima de Jesus crucificado, que inundava de emoções serenas o seu pobre coração dilacerado no minuto supremo. Pareceu-lhe divisar confusamente na doce claridade do crepúsculo a figura ereta do senador coroado de rosas, como os triunfadores, e quando seus lábios se entreabriram numa última prece misturada de lágrimas ardentes que lhe borbulhavam dos olhos, viu-se repentinamente envolvida pelas patas selvagens de um monstro. Não sentira, porém, qualquer comoção violenta e rude, que assinala comumente o minuto obscuro da morte. Figurou-se-lhe haver experimentado o ligeiro toque
ligeiro choque, sentindo-se agora embalada nos braços de névoa translúcida, que ela contemplou altamente surpreendida. Buscou certificar-se de sua posição dentro do circo e reconheceu a seu lado a nobre figura de Simeão. Simeão veio recebê-la, não é? A carregou nos braços. Que lhe sorria divinamente, dando-lhe a silenciosa e doce certeza de haver transporto o limiar da eternidade. Ali, nesse instante, então, Lívia teve a certeza de que deixara a vida do corpo para trás. Naquele instante, dentro do camarim de honra do imperador, Públio Lentulus sentiu no coração inexprimível angústia. No turbilhão daquele ensurdecedor vozerio, o senador nunca sentira tão fundo desalento e tão amargo desencanto da vida. Horrorizavam-lhe agora aqueles tremendos espetáculos homicidas de pavor e morte. Sem que pudesse explicar o motivo, seu pensamento voltou à Galiléia longínqua, figurando-se-lhe divisar novamente a suave figura do Messias de Nazaré, quando lhe afirmava: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Palavras de Jesus ditas a ele. Inclinando-se para o seu amigo Eufanilo Drusus, Públio desabafou a penosa impressão discretamente. Meu amigo, este espetáculo de hoje me apavora. Sinto aqui emoções de angústia, como jamais experimentei em toda a vida. Serão escravos destinados à última pena os que ora sucumbem sob a crueldade das feras violentas e rudes? Não creio, respondeu o senador Eufanilo, segredando-lhe algo ouvido. Corre o boato de que estes míseros condenados são pobres cristãos inofensivos, aprisionados nas catacumbas. Sem explicar a razão de seu profundo desgosto, Públio Lentulus lembrou-se repentinamente de Lívia, mergulhando-se aflito nas mais penosas conjecturas. Enquanto ocorriam esses fatos, voltemos a examinar a situação de Ana logo após a entrada dos companheiros na arena do sacrifício. Certa de que Jesus lhe havia reservado o último lugar no penoso momento do martírio, a antiga serva mantinha o espírito valoroso em orações sinceras e ardentes. Seus olhos, porém, não abandonaram a figura de Lívia, que se afastava para um recanto da arena, onde se ajoelhara, chegando a fixar o grande leão africano que lhe desferira um golpe fatal à altura do peito. Neste instante, a pobre criatura sentiu algo de enfraquecimento ante as tremendas perspectivas do testemunho. Mas, num relance, antes que suas ideias tomassem novo curso, Atom e mais um dos colegas acercaram-se, exclamando: Senhora, acompanhai-nos. Observando que os soldados a faziam voltar ao interior, protestou com energia: Soldados, eu nada mais desejo, senão morrer igualmente nesta hora pela fé em Jesus Cristo. Reparando-lhe a coragem indomável, o preposto do império agarrou-a fortemente pelo braço e, trazendo-a para uma passagem do interior dos cárceres, que comunicava com a via pública, Atom dirigiu-lhe a palavra quase ameaçadora: Retirai-vos, mulher. Fugi sem demora, pois não desejamos complicações com a vossa família. E, dizendo, fechava a porta ampla, enquanto a antiga criada de Lívia tudo compreendia agora. Angustiada, chegou imediatamente à conclusão de que a indumentária da senhora lhe salvara a vida no amargurado transe. Sentiu que o pranto lhe borbotava abundante dos olhos. Suas lágrimas eram bem um misto de inenarráveis sofrimentos morais. E no íntimo, inquiria a si mesma a razão pela qual não admitira o Senhor a glorificação dos sacrifícios daquela tarde memorável e dolorosa. Percebia o confuso rumor de mais de 300.000 vozes, que se concentravam em gritos retumbantes de aplauso, aclamando a corrida sinistra das feras na sua caçada humana, e passo a passo,
carregando consigo o peso torturante de uma angústia sem termos, buscou o palácio do Aventino, que não distava muito do circo ignominioso, lá penetrando desalentada e silenciosa. Imaginem, né, amigos, como Ana deve ter chegado ao Palácio do Aventino, depois de tudo que presenciou, né, de ver Lívia ser atacada pela fera, por aquele leão africano, depois tendo sido liberta, ela que pensava que também morreria, né? Quanta angústia. Apenas alguns escravos mais íntimos faziam a guarda da residência dos Lentulus, como de costume nos grandes dias de festas populares, das quais participavam quase todos os servos. Ninguém percebeu o retorno da serva, que conseguiu despojar-se da toga com a calma precisa. Alijou as joias preciosas do vestuário, das mãos e dos cabelos, e, ajoelhando-se no aposento, deixou que as lágrimas dolorosas corressem livremente ao influxo das orações amargas que levava Jesus sob o peso de suas angustiosas mágoas. Não chegou a saber quantos minutos infindos permaneceu naquela atitude súplice e dolorosa, entre rogativas ardentes e amarguradas conjecturas sobre seu inesperado afastamento das torturas do circo, sentindo-se indigna de testemunhar ao Salvador a sua fé profunda e sincera, até que um rumor mais pronunciado lhe denunciava o regresso do senador. Era quase noite, e as primeiras estrelas brilhavam no azul formoso céu romano. Penetrando no lar com espírito inquieto e desalentado, Públio Lentulus atingiu o vestíbulo vazio de alma opressa, sendo, porém, imediatamente procurado pelo servo Fábio Túlio, que havia muitos anos substituíra Comênio, arrebatado pela morte daquele cargo de confiança. Acercando-se do senador, que entrara só, dispensando a companhia dos amigos sob a alegação de que a esposa se encontrava gravemente enferma, exclamou o antigo serviçal com atencioso respeito. Senhor, vossa filha manda comunicar por um mensageiro, que continua providenciando, a fim de que tenhais notícias da senhora, dentro do menor prazo possível. O senador agradeceu com um leve sinal de cabeça, acentuando suas penosas preocupações íntimas. Ana, contudo, na soledade de suas preces, no cômodo que lhe era reservado, verificando o regresso do amo, compreendeu o triste dever que lhe ocorria naquele instante inesquecível, de modo a cientificá-lo de todas as ocorrências, e em breves minutos Fábio voltava a procurá-lo nos seus apartamentos, a fim de participar-lhe que Ana lhe pediu uma entrevista em particular. O senador atendeu imediatamente a velha serva de sua casa, tomado de indefinível surpresa. Olhos inchados de chorar, e com a voz frequentemente entrecortada por emoções rudes e penosas, Ana expunha todos os fatos, sem omitir nenhum detalhe dos trágicos incidentes, enquanto o senador, de olhos arregalados, tudo fazia por compreender aquelas confidências dolorosas na sua incredulidade e no seu pavoroso espanto. Ao fim do terrível depoimento, auge do suor lhe corria da fronte atormentada, enquanto as têmporas lhe batiam assustadoramente. E aqui vamos encerrar o estudo de hoje, deixando, então, o decorrer da história, as atitudes de Públio Lentulus para a próxima semana. E após essas cenas fortes e diante da tarefa tão difícil de Ana, não é? De trazer o relato de tudo que se passou, vamos fechar nossos olhos
elevar nossa mente, nosso pensamento a Ele, nosso Mestre amado. Jesus, querido guia, querido Mestre, acolhe-nos em Teu amor, em Tua luz e em Tua paz. Que o exemplo dado por esses cristãos primitivos possam ser exemplo para nós. Que hoje podemos professar a fé em Ti, é o Teu Evangelho, sem a necessidade de nos escondermos por catacumbas, sem o medo, o receio de sermos levados ao sacrifício, de sermos devorados por feras, sobre as risadas, sob o prazer de outros seres humanos. 2000 anos entre o ontem narrado nesta história e o que vivemos hoje. Agradecemos a estes seres que se sacrificaram pela liberdade que temos hoje, de poder mostrar a todos que em Ti cremos e que procuramos seguir os Teus mandamentos. Que podemos seguir livres pela estrada que nos levará ao Pai. Mestre amado, que as personagens desta história recebam a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa paz que recebemos diante de tudo que fizeram por nós. Sê conosco, Senhor, iluminando sempre os nossos dias, os nossos lares. Obrigada por Tua presença em nossas vidas. Sê conosco, que assim possa ser. Então, ficamos aqui hoje, não é? E nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita, na próxima terça-feira, dando continuidade, né? Quando retomaremos o estudo da obra 2000 anos, em que está quase ao fim, né? Faltam poucos episódios pela frente, e a cada estudo que se passa, aprendemos e trazemos para a nossa vida diária, em agradecimento a Emmanuel por ter se exposto, por ter trazido a sua história para nós, não é? Então, até a próxima terça, né? Até lá. Muita paz a todos.